Fala, Fogão! Quando o Salomão Kalou foi contratado pela equipe do Botafogo, a torcida ficou com grande expectativa, porque se tratava de um jogador de nível mundial, com qualidade mais do que comprovada, que poderia agregar muita qualidade ao nosso ataque, fazendo a diferença dentro de campo. Tá certo que todo mundo sabia que o Kalou não jogava uma partida oficial desde novembro de 2019, bastante tempo para um jogador que na época estava com 34 anos e que no meio do caminho já fez aniversário e chegou a 35 anos de idade. Para um cara que tem essa idade ficar tanto tempo parado, sem ritmo de jogo, isso acaba cobrando o seu preço. E a gente tem visto isso nas partidas do Kalou. Ele que já vem atuando com a camisa do Botafogo já há alguns jogos, só que não consegue demonstrar a qualidade que a gente dele espera. Justamente porque o ritmo de jogo do Kalou hoje é como se fosse de um atleta master. Se você pegar o Kalou hoje, na condição que ele está, e colocar na pelada de fim de ano do Zico, não vai ter a menor diferença, sinceramente falando. E eu não estou falando isso para criticar o jogador, para falar que ele não tem qualidade, nada disso. A gente sabe que o Kalou é um ótimo jogador, que com o ritmo de jogo vai agregar bastante. A mesma questão da falta de ritmo aconteceu com o Honda, vale lembrar. Nas primeiras partidas do Japa, ele estava muito mal, muito travado, não conseguia imprimir aquela velocidade para poder disputar as jogadas. Pode melhorar ainda bastante, a gente sabe disso, mas já teve uma clara evolução, principalmente quando o Honda deixou de atuar como primeiro volante. E é justamente nesse gancho que eu quero falar sobre a mudança de posicionamento que poderia ser bastante interessante para o Salomão Kalou nesse momento onde ele não apresenta o ritmo de jogo ideal. Jogando as partidas ele vai recuperar, mas enquanto isso acontece, o Botafogo não pode ser prejudicado de ter um cara ali em campo que não está agregando nem ofensivamente nem defensivamente. Por mais que contra o Fluminense, principalmente no começo do primeiro tempo, o Kalou tenha feito boas jogadas pela direita, teve alguns bons cruzamentos, deu passe para o Caio Alexandre que chutou por cima do gol, fez um chute, cruzamento ali na primeira etapa, que passou muito perto do gol do Muriel, Matheus Babi quase conseguiu alcançar quando se jogou naquela bola, deu cruzamento para o Juan, então ele teve alguns bons lances, mas é pouco para um cara que a gente espera muita qualidade naturalmente. E justamente por isso, eu acredito que depois de tantas partidas vendo o Kalou atuar pelas pontas, seja pelo lado esquerdo, seja pelo lado direito, o Botafogo poderia começar a testar o Marfinense jogando de segundo atacante, ficando ali atrás do centroavante principal. Por quê? Porque o Kalou, a gente sabe, tem visão de jogo e tem qualidade técnica. Jogando ali atrás do centroavante principal, ele pode ser aquele cara que vai buscar umas tabelas curtas, que vai em um passe colocar um companheiro na cara do gol. Não seria o 10, sinceramente, por mais que naquela função possa atuar um camisa 10. Mas eu acredito que jogando numa posição, numa função, que o Kalou não dependa tanto de velocidade, o Marfinense pode começar a agregar mais ao time do Botafogo. Aí você pode se questionar, pô, mas e o Honda? A torcida fica pedindo pro Honda jogar como meia de criação, como um 10, né, naquela posição ali mais avançada. Como é que a gente faz com o Honda? Olha só, o Honda, na verdade, ele não é nem volante, nem é o camisa 10. Na carreira dele, o Honda jogou muito bem quando ele foi um meio de campo, justamente na função que ele começou a atuar quando o Paulo Autuori colocou os 3 zagueiros. Quando ele colocou os 3 zagueiros e o Honda saiu daquela posição fixa de primeiro volante, podendo transitar melhor entre campo de ataque e campo de defesa, o Honda cresceu de produção. E cresceu de produção justamente porque ele passou a atuar numa função que ele já estava habituado a fazer durante toda a sua carreira. Colocar o Honda perto do gol pode ser uma boa? Claro, pode ser uma boa. Eu, inclusive, já defendi bastante isso aqui quando o Autuori colocava o Honda de primeiro volante, porque não fazia o menor sentido. Mas você pode colocar o Honda como meio de campo, fazendo aquela função que ele já estava fazendo antes dessa lesão que ele teve, infelizmente, e você colocar o Kalou atrás do atacante principal para que ele possa correr menos, mas que com um toque na bola, fazendo uma tabela rápida, ele possa fazer a diferença. Pelos lados do campo está mais do que evidente que sem velocidade e sem ritmo de jogo, o Kalou não vai agregar, nem na fase ofensiva, nem na fase defensiva. Na fase ofensiva ele até pode conseguir fazer alguma coisa, como aconteceu nessa partida contra o Fluminense. Mas na fase defensiva vai sempre sobrecarregar o lateral que tiver que marcar ali pelo lado do Kalou. Porque o Kalou não tem essa capacidade de ficar indo e voltando, se mesmo só ficando na frente, você não consegue extrair ainda a melhor qualidade do Salomão Kalou, imagina fazendo ele ir e voltar para poder correr atrás do lateral adversário. Não tem cabimento. Então a gente poderia testar o Kalou numa outra função. Principalmente porque o próprio jogador já falou que ali no campo de ataque ele pode fazer qualquer posição. Se ele se garante nesse quesito, isso significa dizer que o Botafogo poderia testar o jogador como esse segundo atacante caindo aqui por trás do centroavante principal. Acredito que o teste seria bastante válido, a gente poderia testar o Salomão Kalou de uma outra maneira
justamente para que enquanto ele vai adquirindo esse melhor ritmo, ele possa ainda assim contribuir com a fase ofensiva do jogo do Botafogo. E na fase defensiva, jogando nessa função, ele não precisa ficar se matando de correr. Ele pode ali só compor um posicionamento para ocupar os espaços, mas sem precisar ficar indo e voltando, indo e voltando. Então você garante o Salomão Kalou com mais energia na fase ofensiva, colocando ele mais perto da área do adversário. Poderia dar certo. Seria um teste bem válido na minha opinião, mas eu quero saber a sua, Fogão. Você concorda comigo que de repente testar o Salomão Kalou como esse segundo atacante que vai cair ali atrás do centroavante principal pode ser uma boa, considerando que o Marfinense não tá com aquele ritmo de jogo que faria com que a qualidade dele, que a gente sabe que ele tem, fique mais evidenciada? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, a sua participação é sempre muito importante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha nos seus grupos do WhatsApp. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita agora, se inscreve, o botão de se inscrever tá logo aí abaixo, depois ativa o sininho para receber todas as notificações. Assim você não vai perder nenhuma novidade. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.